Exato. Para colocar assim, o que está fazendo aqui e expectativa. Ok? Começa com Yara, por favor, Yara, fique à vontade. Só um minutinho. A questão da câmera aberta. Isso é fundamental. O ano passado, no PLE, há 15 dias atrás, tudo novo, tudo fora de... acabou muita coisa não funcionando bem. Nessa disciplina funcionou. Mas uma coisa que não funcionou, e vamos julgar de forma absolutamente aberta, né, é que algumas pessoas, e o Rafael ele controla a presença. Porque, apesar de não ser obrigatório, ninguém vai ser reprovado, mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre avaliação, você participativamente dos encontros constrói sua avaliação. Aí você diz, eu não posso vir, vou só assistir a aula gravada, assíncrono. Ok, sem problema algum. Mas você não pode ter a mesma avaliação de quem vem para cá, se expôs, colocou perguntas, escutou perguntas, colocou uma cara dizendo assim, não estou entendendo, eu estou gostando. Isso é que o meu amigo Felipe achou que eu ia falar. Exatamente. Essa troca, quando você coloca uma coisa e alguém, um professor coloca uma coisa e alguém faz uma cara assim, não, isso é importante, faz a gente reconstruir. É péssimo dar aula para ninguém. Era a mesma coisa da aula. Então, nós vamos exigir. Você não é obrigado a assistir. Está claro isso e gravado. Você pode dizer assim, não vou assistir, em hipótese alguma, aulas síncronas. Ótimo. Assiste lá e vai fazer um relatório que a gente já tem preparado. Nós construímos muita coisa, Yara. Nós construímos o meu amigo Rafael é o bambambam na área de formulário, coisa e tal. Então, nós construímos uma metodologia incrível. Aqui eu sou somente um provocador. O velhinho aqui sabe pouco disso aí. Então, mas na síncrona, câmera aberta. Aí você pode dizer assim, caiu, não tem problema nenhum. Ou minha coisa está lenta. Reduz a qualidade do vídeo. Porque isso é importante para a troca. Ok? Então, maravilha. Dona Yara, por favor. Bom dia, pessoal. O professor Armando já falou aí, né? Me chamo Yara Bonifácio, fui recém-aprovada aí no processo seletivo para professora substituta. Então, obrigada. Estou em processo de contratação, né? Mas já estou aqui com vocês nesse primeiro momento. Atualmente, né, além de agora em processo de contratação como professora substituta, eu também sou aluna do doutorado na Federal de Minas Gerais, e queria dizer para vocês, né, agradecer a acolhida, e especialmente na pessoa do professor Armando, que fez uma acolhida, né, muito especial, ainda com todas essas dificuldades que a gente tem desse sistema remoto. Lá na FMG, o nosso calendário começou um pouquinho antes de vocês, né, a gente está tendo aula desde agosto, e mesmo com tudo isso, né, é um cenário desafiador para todo mundo, né, alunos e professores. E acho que esse é um momento importante mesmo para a gente trocando essas experiências, então só queria agradecer e vamos nos conhecer. A Yara disse que é bambambam no handball. Vamos testar isso no interperíodos quando voltar ao presencial. Bambambam é forte, professor, mas a gente está aí. Eu não conheço handball, então eu sou um perna. Conhece pouco, né? No futebol. Vou colocar na ordem aqui da tela. Ô, Jonathan, você está com dificuldade na sua câmera, Jonathan? Essa vai ser uma das questões, e aí o Rafael vai mandar uma comunicação para o Jonathan, porque efetivamente não é armadilha, né? Eu não entendo fazer armadilha com profissionais, com pessoas, né? Mas foi uma coisa que a gente detectou no período passado. Um grupo pequeno, mas sistemático, de pessoas abrem, não só comigo, mas todas as disciplinas, você entra, coloca o seu nomezinho, o que está fazendo, não sei, só que não está na aula. Então, não terá. Eu não estou falando para o Jonathan, por acaso o Jonathan não me respondeu. E eu só chamei o Jonathan porque aparece para mim aqui no segmento. Tá? Então, ele vai ter essa informação e isso significa falta. Vai ser reprovado por falta? Não.
mas na hora de fazer o relatório de avaliação, a gente vai ver daqui a pouquinho, eu espero que isso seja colocado. Eu acho que ele caiu, professor. Eu acho que ele caiu, porque se passar o mouse em cima dos 3 pontinhos assim, mostra que a conexão agora melhorou. No caso, ele saiu, tá vendo? Por isso que eu disse que eu não estava falando com o Jonas. Eu sei. É que dá para ver. Tá? E é claro. Ele está falando aqui que está com problema na conexão no chat. Aí ele vai reiniciar. Ótimo. Maravilha. Tá aí de novo. Ele falou aqui no chat. Bem-vindo, Jonas. Isso está complicado. Ô, Jonas, uma coisa que você pode fazer é reduzir a qualidade da tela. Também nos 3 pontinhos, você reduz para baixa definição, definição padrão. Que aí, ok? E no caso do Jonas, seja até um absurdo, que é um bom aluno, que eu já convivi e tem aí uma presença sempre muito acadêmica, muito forte. Mas aproveitei o evento do Jonas para colocar uma situação que efetivamente nós vamos cobrar. Faz parte. Ana Chagas, por favor, fique à vontade. Pois não, professor. É para apresentar, eu sou do 8º período, a questão da entrada na disciplina. Primeiramente, não vou ser hipócrita e falar que as questões das horas obrigatórias, né, que a gente tem que cumprir, mas também querendo ou não, a gente vive no meio do futebol, né? Então, entender um pouco mais sobre isso é sempre interessante. Ainda mais outro tipo de conteúdo. Então, eu gosto de agregar conhecimentos de outras áreas para a minha, né? Porque a minha área é bem escassa em relação ao conteúdo e eu uso as outras para poder agregar o meu conhecimento como profissional. E é isso. Parabéns. Você vê como é que é importante a imagem, né? Ela falando, eu fiz assim porque eu lembrei. Eu tive contato com o handball na universidade. Nunca tinha visto uma bola. Eu fiz meu 2º grau, que eu não sei se é 2º grau científico na época, velho pra canudo, na Epicar, em Minas Gerais, pertinho lá da... Eu fui de escola de formação de pilotos militares. Tem cara, né? Meu cabelo, minha barra, tem tudo a ver. Aí, nunca tinha visto handball. E comecei a trabalhar já como monitor de handball em 75. Entrei em 74 para a escola, para o UFRJ. Né? 74 enquanto educação física. Entrei em 69 enquanto engenharia. E era jogar um futebol de várzea. E era remador. Então, comecei a ver. Uma das minhas aulas, inclusive, no handball, eu trouxe num ambiente de teatro. A outra eu trouxe num ambiente de circo. A outra veio do voleibol. A outra veio de engenharia, processos de engenharia, de construção de processos. Aliás, a disciplina chamada gestão de processos, metodologia de treinamento, é baseada nisso. Então, como isso é importante. E é claro, óbvio, né, Ana, que a gente também entende que alguém no último período tem que buscar, que são chamados concluintes. Obrigado, Ana. Próximo, meu Felipe Silveira. Bom dia, galera. 1 minuto. Então, eu já fiz handball com o Armando. Eu gostei bastante da experiência. Eu também estou indo embora da universidade. Quando eu fiz futebol, foi um período que eu quase não tive aula. Então, acredito que eu não aproveitei muito a experiência dessa matéria. E como eu já conheço um pouco a metodologia do Armando, que é uma que eu gosto bastante, eu pretendo trabalhar dessa maneira, eu vim fazer essa matéria, que eu preciso fazer letiva. Então, foi isso. Maravilha. Próximo aqui é o outro Felipe, não precisa entrar. O que o Felipe está colocando é uma coisa muito, muito interessante, né? Esses comentários são pertinentes, porque alguém pergunta assim, eu teria que fazer futebol para fazer futebol 3? Talvez. Seria melhor. E as outras pessoas que não fizeram futebol? Por exemplo, com Ana Chagas, qual seria a sua área? Já que você não falou, a área que você tem mais proximidade. Eu sou do boxe, professor. Sim, inclusive, ótimo. Isso. Aí imagina que ela não fez futebol, apesar do futebol ter sido obrigatório, pelo menos, no fundamento. Né? Mas ela não fez. Ou se fez uma situação. Não precisa. Porque o que ela colocou é que é fundamental. Ela pegar a área que hoje ela está efetivamente, ou que vai acabar caindo, né? Que foi o meu caso, eu caí no handball. Eu passei a dar aula de handball porque o professor, na época,
que era o titular da cadeira, trabalhava em 18 lugares, menos na UFRJ. Então não tinha mais professor. E era uma disciplina eletiva, hoje é obrigatório. E alguém no departamento, eu era monitor de futebol. Alguém no departamento, você não quer dar aula de handebol? Eu disse, quero. É claro. O Yara, o que você responderia? Claro que quero, como monitor. Inclusive, tudo é regular. Eu era monitor e era professor. Eu fiz chamada, eu fiz todo o planejamento da disciplina, eu fazia avaliação. Essa turma toda que se formou em 75, 76, deveria devolver o diploma, porque o monitor não pode dar aula. E foi assim 2 anos. Graças a um chefe de departamento visionário. Falarei sobre ele durante a turma. Então, não é obrigatório. Agora, é obrigatório que você tenha uma visão de como isso pode contribuir, ou pelo menos construa, né, continuamente, para a sua área de interesse ou para uma futura área de interesse. Então, essa aqui seria muito interessante ter feito metodologia de treinamento. Interessante. Como a maioria não fez, pela leitura aqui do visual, já fiz isso no semestre passado, nós, paralelamente ao futebol 3, né, nós vamos colocar alguns conceitos de metodologia de treinamento. Ok? Sabe o que a gente está fazendo aqui, professores? Minha professora Yara? Construindo a disciplina. Isso aqui não é um papo de Cerca Lourenço, como a velha no Messi fala, Cerca Lourenço. Procura no Google o que significa essa expressão. Cerca Lourenço. Isso aqui é construção. Isso que eu estou fazendo aqui, eu faço em treinamento. Isso que eu estou fazendo aqui, eu faço em construção de equipe. Eu sou gestor de equipe de treinamento. Até o ano passado, a gente estava num clube do Rio, de primeira divisão. Então, todos participam, o Rafael sabe disso, né? Todos participam da construção do treinamento. O camarada é sub para ele, para mim não. Né? Estagiário, deixa de ser estagiário, vira equipe de trabalho e a gente constrói. Como é que você vê? Como é que você não vê? Então, eu faço isso constantemente. Até porque nenhum grupo é igual. Além do mais, a disciplina não pode ser voltada para fichamento construído ou para PPT construído em 1937. Ela precisa ser volátil, ela precisa ser dinâmica, mesmo em cima do mesmo cenário. Estou ficando empolgado, estou até cuspindo aqui no teclado. Meu amigo Fabiano Moreira, bom dia. Fabiano Moreira está com uma iluminação atrás da coisa. Quinta dimensão, isso aí é uma... É a luz, né? É a luz da live. É uma aula, né? Legal receber você assim. Bom dia a todos, bom dia, professor. Uma honra estar aqui na sala, né? Eu nunca tinha feito matéria com o senhor, né? Fiz futebol com o professor Luciano. Estou aqui na expectativa de conhecer mais sobre o futebol. Fiquei 2 anos num projeto de extensão de futebol na Praia Vermelha. E aqui eu quero conhecer mais sobre o futebol. Maravilha. Já que ele citou o Luciano, o Fabiano, o Luciano, hoje a gente divide, né, por conta, como a gente não está oferecendo futebol, fundamentação pedagógica, eu abri um pedaço da minha turma. Isso foi isso foi uma forma da gente resolver professores que ficariam sem turma. Porque o departamento tomou a decisão, eu encaminhei essa decisão, defendi essa decisão, apoiado pelo corpo discente, né, de não oferecer uma questão da precariedade ou precarização, né, do ensino nas disciplinas ditas práticas, que quem fez handebol sabe que eu não trato desse jeito, né, ou que tem um se movimentar. Então, as 5 disciplinas não serão oferecidas. O Gabriel Lousada vai e volta, né? E aí o Luciano adorou, topou, eu trouxe ele para cá, nós estamos dividindo, ele está com horário na parte da tarde, mas o Luciano é meu sócio, somos sócios. Então, entre os projetos dessa disciplina, nós temos palestras, não são palestras, a gente chama de palestra por conta do certificado, né? Eu trago aqui para a conversa, né? O ano passado tivemos o Palma não veio, por incrível que pareça, ou veio, não lembro, mas teve o Luciano, teve o Portugal, então ele chega aqui para estar discutindo nesse ambiente aberto. Uma outra coisa importante, essa disciplina ela só é fechada para alunos para o grau e
o processo administrativo. Se você tem um parceiro, tem um professor, tem um atleta e quiser participar, eu falo isso desde 1975, na primeira disciplina. Não existe sala de aula fechada para mim. Eu não fecho ginásio nem sala de aula. Aliás, não existe sala de aula. Então, esse espaço aqui está aberto. Já que você esteve lá, tem um parceiro que trabalhou contigo e não está inscrito, ou já é formado, fica à vontade para trazer. Fizemos isso no ano passado com o pessoal lá do Fluminense e está aqui aberto. Ok? Rafael. Bom dia a todos. Sou Rafael Dantas, sou concluinte do curso bacharel, que inclusive está fazendo hora extra aí, né, para a gente conseguir acompanhar a disciplina. Eu fiz licenciatura e no período entre a licenciatura e o reingresso eu consegui fazer uma pós-graduação, especialização em futebol. Daí nasceu o meu interesse, quando surgiu a oportunidade da disciplina Futebol 3 junto com o professor, mesmo eu não conseguindo ter acesso regular lá pelas minhas inscrições no SIGA, o professor fez o convite, se tinha alguém interessado em colaborar como monitor, e eu, mesmo sem conhecer muito bem, eu já aceitei, e a gente está nessa parceria aí desde o último período. E nessa disciplina, apesar de estar contribuindo como monitor, sou aluno, e as expectativas aqui em relação ao curso é buscar mais conhecimento na área, ter interação com vocês também, trocar um pouquinho das experiências que a gente tem na prática, teoria também. Acho que é isso, professor. O Rafael não se apresentou, mas o Rafael não é só monitor. Né? O Rafael foi um cidadão, quer dizer, eu tenho um certo olhar, né? Fui gestor há muito tempo, assim, para pessoas. Erro pouco. E aí eu fiz essa provocação, o Rafael surgiu numa primeira conversa, disse, é esse o cidadão. A CIA faz isso por motivações que eu particularmente tenho ojeriza, né? Mas a Universidade Americana. Vai para o corredor assim, esse camarada é um bom candidato. E aí o Rafael não só de candidato virou um bom monitor, mas ele falou muito bem, é uma parceria. O Rafael é um parceiro. Entre outras coisas, hoje ele está trabalhando, né, numa situação real, num grande clube no Rio. A gente vai evitar falar dos clubes aqui, mas quando tiver que falar, a gente fala, né? Um grande clube no Rio de base. Então, ele traz também essa ambientação para cá. Né? Agora, o que é mais importante, aliás, está saindo de Covid, né? Não deixou um único brecha. E eu sou meio esquisito. Né? Tem mensagem nossa gravada aqui de 2h da manhã, de meia-noite, de 11h59. A Yara passou por isso também, os candidatos. Eu não tenho limite. É só cuidado disso aí, não tem limite. Eu não consigo... eu trabalho assim. Trabalho assim, ó, como coordenador, trabalho assim como treinador, trabalho assim em cima do jogador. O horário, o administrativo é importante, mas não é o mais importante. A dedicação é que é importante. Então, se você tiver, como está acontecendo agora, eu tenho a secretária lá do departamento, eu sou chefe do departamento de jogo. Eu não quero o horário dela de 8 horas, mas teve um domingo desse que ela estava na casa da mãe, 9 horas, aliás, foi em relação ao concurso. Né? Temos que fechar uma montoeira de coisas, ficamos até meia-noite trabalhando. Ela ficou 24 horas no ar para receber as inscrições, fechamos às 23h59. Então, esse compromisso o Rafael apresentou. Fora isso, uma competência, né, para desenvolver ferramentas. Hoje, esse curso vai receber uma série de ferramentas de construção metodológica, pedagógicas, por conta da contribuição do Rafael. Claro que eu trouxe muita coisa que eu tinha e a gente foi discutindo e aprimorando. E o Rafael... E trazendo coisas novas. Então, também trouxe teve essa capacidade. Então, o Rafael efetivamente, entre outras coisas, nós fizemos a avaliação do curso e cabe aqui uma informação. Né? O curso foi... tivemos, assim, uma apreciação como curso muito alta, né? Mais de 80%, mais de 90%, colocou o curso numa alta mais alta, numa pontuação alta. E isso aí só aconteceu por conta do grupo. E aí vai para o Rafael, para o Felipe, ele deve ter escutado eu falar lá no handball.
disciplina, qualquer atividade na universidade, seja extensão, seja pesquisa, seja disciplina, seja ensino, ela só avança, ela só se qualifica quando todo o grupo envolvido se predispõe a isso. A disciplina ela é muito mais do aluno, do interlocutor, do que o professor. No meu caso, se piora, porque eu sou um péssimo professor, e adoro isso, para uma turma ou grupo. E também treinador, fui acusado desse. Para quem, vamos chamar assim, não se dedica, agora o inverso também é verdadeiro. Então, Rafael é parte disso, e vocês espero que façam parte disso. Eu tenho agora o Gustavo Rosa, primeiro a entrar. Gustavo, diga lá. Bom dia a todos. Sou concluinte já do curso de bacharel. Estou aqui na disciplina porque desde que eu entrei na faculdade eu percebia pela grade, eu sentia a falta dessa disciplina. Eu que tenho interesse de seguir na área do futebol, já trabalho com futebol. Entrei também na educação física porque fui atleta de base de futebol e vi a oportunidade de entrar na disciplina, tentei entrar no PLE, não consegui, e agora estou aqui. Fui aluno do professor Armando na matéria de handball, e feliz com a oportunidade de estar fazendo a matéria, e eu acho que vai ajudar bastante a gente em discussões mais específicas sobre o esporte, porque, pelo meu enxergar, dentro da faculdade, eu que tenho maior interesse no esporte, não vejo uma discussão nas matérias que nós tivemos de futebol, tanto 1 e 2, uma discussão mais profunda sobre algumas situações. Eu acredito que aqui a gente possa ter mais isso. Gustavo Rosa, você abriu um espaço, e aí a Yara vai participar disso. Eu participei da implantação como aluno de pós-graduação, segundo mestrado que eu fiz em São Paulo, na USP, como carioca fala, né? E mineiro também fala assim. E aí foi um momento de mudança da estrutura dos cursos. Só existia, na época, licenciatura em Educação Física. Isso que é você está basicamente... O que você reclamou tem a ver com essa estruturação. Não tem a ver com disciplina. É uma grande dificuldade para qualquer professor, ou para qualquer um, encaixar numa disciplina de 3 semestres, de 3 meses, né? Um cenário, e essa palavra vai ser chave. Eu não falo em ementa, não falo em disciplina, não falo em currículo, falo em cenário, que é o mais amplo. Um cenário razoável, que aprofundar não dá, né? Mas razoável, sim, que contemple formação de professor, formação acadêmica, formação científica, processo de extensão, capacidade de projeto e treinamento. Possível. Aí volto para o Rio e proponho a construção, porque lá eu fui, como se diz, eu tive meu voto comprado pelo diretor da USP, Zé Guilmar, meu grande amigo. Eu estava no Rio com alguma gripe forte, e me pagaram a passagem, que o plano Collor acabou com o nosso dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro para viajar. Isso é história. Pagaram a passagem para eu viajar. Meu voto foi decisivo, senão eu ia continuar com licenciatura. Então, lá foi instalado bacharelado, até hoje, bacharelado em Educação Física e bacharelado em Esporte. Eu estou levando essa proposta para a escola, para o departamento, desde o início desse ano. Eu espero que alunos se manifestem, eu espero que professores manifestem. Voltando agora em 2021, eu estou na disciplina de hoje, na reunião hoje do departamento, eu vou fundamentar essa proposta. Né? Existe a necessidade de ter um curso de bacharelado em esporte, onde eu tenha, porque também tem uma discussão no esporte, né, o Gustavo Rosa, eu não tenho que ter pedagogia. Mentira! Burrice. Aí eu tenho que pegar logo no meu limite de... Né? Tem que ter. Eu tenho que ter pedagogia na licenciatura e pedagogia... Agora, quando eu trabalho com isso, eu tenho um cenário um pouco mais, vamos dizer assim, contemplado para o ambiente esporte. Porque a pedagogia é a mesma.
O cenário é um pouco diferente. Aí você tem a base do processo pedagógico, mas entende como isto, que esse é o segredo. Minha professora Ana Chagas, eu passo a tratar todo mundo como professora, né? Eu pego a base da ciência e trago esse cerne da ciência. Cerne tem que entrar no Google para ver o que é. E digo assim, como esse pedagogia me ajuda no boxe, no aprendizado do boxe. Como cada um implementa na sua área. Eu estou usando assim, o específico que eu estou medindo. Aí você amplia para qualquer área e para qualquer ciência. Mas aí que tá. A sua intervenção muita gente falta. É importantíssima. É mãe ou irmã? Não quer logo aí. É minha mulher. Ô, parceiro. Qualquer coisa aí, participa. Pode participar. Já viram gente nua passar atrás, pô, tomando café mole. Eu mesmo, agora mesmo, eu estava aspirando casa. Então, se alguém entrou antes, me viu aspirando casa. Legal? Então, eu quero ter parceiros nessa defesa. Jonathan, e nós vamos aprofundar isso. Jonathan, falta o Jonathan e falta o Gabriel, que está com dificuldade de entrar. Diga lá. Então, professor, eu quero pedir perdão primeiramente, porque minha internet hoje está um pouco ruim, entendeu? Aí eu estava com muita dificuldade de entrar na sala, e também questões daqui de casa, de achar um lugar legal para assistir a aula e para poder estar aqui junto com vocês. E também quero falar um pouco sobre o meu interesse nessa disciplina, que eu já cursei o futebol com o Luciano, no caso, já tive a disciplina de handebol com o senhor. E com relação ao futebol, eu gosto bastante de futebol e achei que essa disciplina ela ia muito me impulsionar mais ainda a entender da área como professor de educação física. E com relação à minha expectativa é isso, é aprender mais sobre o futebol. E no caso, já conhecendo a metodologia do senhor, eu tenho certeza que isso vai ser possível. Maravilha. Obrigado. Falta só o Gabriel Souza. Se ele conseguir conectar, porque ele está com dificuldade caindo e voltando. Reformatizar, porque ele está com esse problema. Bem. Mas são dois com o mesmo nome aí. Nada que estava com dificuldade. Acho que o Souza está aí agora, apareceu na câmera. Souza, se for o caso, reduz aí a qualidade da tua imagem. Oi. Reduz a qualidade da imagem, sabe fazer? Bom dia. Não, estou completamente perdido. Eu sou o Souza, o outro que estava tendo problema, acho que é a Lousada. Exato, os dois Gabriéis têm dificuldade, estavam com dificuldade, mas nós vamos resolver. Tá dando para ouvir? Tá ok. Tá. Eu cheguei, ainda há pouco, estou tendo... minha conexão está muito estável, mas... meu nome é Gabriel, né? E minhas expectativas para a disciplina são as melhores. Eu gosto muito de futebol. E estou aqui para me aprofundar cada vez mais, né? E cursei futebol com o Luciano também. Maravilha. Então, o Gabriel, o Rafael, ajuda o Gabriel a modificar a informação dele aí? Bem, apresentado todos, e com toda essa dificuldade, a coisa é assim, ó. O quadro vamos começar a trabalhar com a disciplina agora. Tem uma chance muito grande de ter rompimento. Isso que eu estou sendo legal, né? Mas com certeza o ambiente mais comum vai ser não ter uma linearidade, mas vamos manter uma coerência com o cenário proposto. Vou colocar numa frase. Não espere ter situações, receita de bolo, qual o treinamento disso ou daquilo. Uma discussão pode ser aberta, não tem problema nenhum. E aí é muito legal. Você pode trazer uma preocupação sua, pontual, como é que eu faria isso, mas não vai ser apresentado dentro da organização. E aí fica à vontade, falo isso em todas as disciplinas, quem fez handball comigo, né? De, até o momento que pode trancar, para não ficar infeliz. Que é a pior coisa que existe, você ficar num ambiente infeliz. Tá? Ou chegar no final e dizer assim, a minha expectativa era ter passe 2-2, que não vai ter aqui, né? Mas no handball tem. Porra, não teve jogo. Não tem.
Meu handebol não tem jogo. As duas últimas vezes, a única vez que eu fiz isso, 2 meninas torceram o pé. Porque ninguém que entra para a escola de educação física, a não ser que seja atleta, tem condição de participar do jogo. O ambiente é diferente. Aliás, essa é a grande definição, né, do bacharelado em esporte e a licenciatura. Quando eu formo um profissional para dar aula no ambiente escolar, quando ele faz o se exercitar, é o que acontece na minha disciplina, ele está imitando, ele está sendo o laboratório pedagógico da criança que ele vai trabalhar, do jovem que ele vai trabalhar. Então, quando no handebol eu trabalhei com bola de meia e recriando ambiente de processos coordenativos, de lançamento de objeto, de atingir objetivo, esse camarada não está com passe do handebol, nem arremesso do handebol. Ele está sentindo na pele o que a criança vai sentir para dizer assim, como é difícil fazer isso. E é hora de organizar seu plano. Muita gente faz handebol e não entende isso até o final. Até porque está no terceiro período, é mais complicado. Quando eu pego o bacharelado do esporte, aí o mesmo processo pedagógico, só que agora você não entra como atleta. Você entra como um profissional que vai propor, né, treinamento. Ué, mas que treinamento é esse? E aí já começa a romper aqui. O treinamento que nós vamos falar é o sobrenome, é o nome fictício, é o nome fantasia do Futebol 3, é treinamento de futebol de base, perspectiva pedagógica. Por isso eu não posso, se a gente tivesse aulas presenciais, não me interessa levar você para fazer treinamento de atividade de passe 2-2. Nós vamos discutir o que significa o passe para o treinamento. Então tá aí, ó, fica à vontade para continua ou desiste, porque é assim que a gente vai tocar, e nós vamos aperfeiçoando a cada momento. Professor Armando, você me permite uma intervenção? Você, além de... Isso aí não é só permitido, como é esperado de todos. Porque eu queria fazer um comentário nisso aí que você falou por último, e um pouco do comentário do Gustavo, que eu acho que tem uma expectativa, né, quando o aluno ele entra no curso de formação de educação física, porque a gente tem uma construção histórica, social, né, vamos dizer assim, um imaginário do que seria esse curso, e depois quando a gente entra, né, a gente vê, né, as diferentes formas como esses cursos vão ganhando vida. E aí é claro que cada universidade tem a sua formatação de curso e ela atende a uma expectativa, né, que em geral está muito vinculada à atuação dos seus professores, né, dos seus docentes. Então, quando o Gustavo fala, né, de que ele esperava um aprofundamento do futebol, né, eu acho que isso faz, e é muito legal ter essa disciplina aqui para permitir esse aprofundamento, porque, na verdade, o que o professor Armando disse a gente tem muitas expectativas nessa formação profissional, né? Então, quando a gente chega no curso, são inúmeras as expectativas que a gente precisa suprir. E qual é o papel da universidade, na verdade? É nos dar ferramentas. É dizer, olha só, Gustavo, se você quer se aprofundar nisso, as suas ferramentas são essas, as suas possibilidades de pesquisa, as suas possibilidades de extensão, as suas possibilidades de ensino, elas são essas e eis aqui, né, as ferramentas. Então, quando o professor Armando está dizendo assim, né, a gente vai discutir o significado do passe no jogo, ele está dizendo, olha, gente, tem várias possibilidades, esse passe tem várias dimensões que a gente pode explorar. E aqui na disciplina ele vai dar, né, a gente brinca, fala um cardápio, né, ou seja, olha aqui, né, a infinidade de possibilidades que se tem de fazer isso. Então, eu acho que nesse curso de formação, né, de forma mais geral, e essa é uma discussão do campo da educação física, né, os congressos da nossa área sempre voltam nessa discussão da formação, se a gente separa, se a gente faz ciclo básico, se de formação única, e ainda bem que é uma formação, é uma discussão viva, que ela não se encerra, né, porque eu acho que a gente tem que estar o tempo todo repensando a nossa atividade docente, atividade profissional, mas acho que é um pouco isso, né? E essa disciplina vem nessa expectativa de vocês, né? De ir algo a mais, de discutir um pouco mais detalhadamente sobre algumas questões e a infinidade de possibilidades que vocês têm de abordar isso, seja como professores lá na escola,
ou seja, né, atuando aí nos espaços, né, de clubes, e aí estou falando clube não só profissional, mas clube também, né, numa perspectiva de lazer e etc. Então, acho que é importante, né, vocês terem isso como horizonte, até porque, pelo que eu estou vendo, essa é a perspectiva do professor Armando, né, da gente discutir essas infinitas possibilidades que o esporte pode manifestar para a gente, né? É ou não é um quadro qualificado que a gente está trazendo? Coisa, né? Não é brincadeira, não. Professor. Ele está querendo. Eu sei que você quer falar, mas eu não posso Eu fazer. espero. Não, eu quero que você fale agora. Tá, então, quando eu estava falando sobre... Cardápio, Rafael, cardápio. Essa moça nunca conversou comigo, eu sei agora. Cardápio. Olha como é que essa coisa... O primeiro artigo que eu li sobre educação física é de 1970, do cidadão chamado Henry, e eu esqueço o outro nome. E existe uma disciplina chamada educação física, então essa é uma... Inicia aí toda essa nossa discussão. Felipe, manda ver. Então, quando ela estava falando, o senhor falou agora de cardápio e a profundidade, e como nós somos de áreas diferentes, tem a galera que quer treinamento esportivo, eu vou trabalhar na escola, dá para usar a importância do passe de olhares diferentes. Por exemplo, na escola, para mim, a importância do passe era eu me desvencilhar da bola, porque eu não queria apanhar, entendeu? Porque eu tinha dificuldade. Só que depois eu enxergo o passe como um produto de alívio. Por quê? Eu não quero me desvencilhar da bola, eu quero ter o prazer de eu colocar a bola onde eu quiser, entendeu? Então, acho que dá para trabalhar de maneiras diferentes e olhar cada um desses fundamentos futebol, ou seja, de outra maneira, de outros esportes, olhar o aluno que ele enxerga de maneira diferente. E dá para gente trabalhar de inúmeras maneiras. Valeu. Eu vou começar minha apresentação, porque tem uma PPT aqui esperando vocês, já. Mas o linear não pode funcionar. O que o meu parceiro, o Felipe, colocou é importantíssimo, né? Mas é mais ainda, porque se eu juntar com o Gustavo Rosa, que quer trabalhar com futebol, e também o Fabiano, que quer trabalhar com futebol, esse é o discurso que eu faço na base, em treinamento para competição. Não é escolinha, nem... É o mesmo discurso. Esse discurso do lúdico, que todo mundo, ninguém sabe o que é direito, não, tem que ser lúdico, né? Eu rompo essas barreiras e tomo a decisão de que o passe no sub-11 não é uma disputa de quem passa mal ou quem passa bem, e aí o Silveira vai lembrar dessa frase lá do handebol. É uma conversa. E se a conversa não for prazerosa, é discussão. Como o senhor falou algumas vezes, é tipo uma dança. É uma dança. É uma comunicação. E a dança é uma comunicação. Chega. Vou entrar no PPT, porque eu preciso aqui... Eu tenho aqui, com 12h26, pelo tempo da aula, eu teria exatamente 50 minutos para dar a aula, né? Porque até agora foi conversa fiada. Essa imagem, se você estiver com a imagem grande, eu sou metido em informática, meu monitor aquele 32 fica bonito pra caramba. Resume as minhas paixões fora educação física. O que isso tem a ver com futebol 3? Nada. É só porque eu achei essa imagem hoje, estava voando, né? Eu tenho um simulador de voo, adoro isso. Daqui a pouquinho mostra aqui como é que funciona. Tem estrutura toda, sou piloto de ultraleve. Mas aqui eu tenho Rio de Janeiro, tem uma cidade que eu gosto, tem o 747, tem a Vale, que foi uma empresa que foi roubada e vendida e se acabou, mas é uma empresa que eu chorava quando vi a propaganda da Varig, né, que as tradicionais, vocês não viram, Varig, empresa brasileira de norte a sul, coisa linda, né? E tem um bairro que eu morei, em Botafogo, lá embaixo, muito tempo, né? Hoje eu estou no Sana, tem o Santos Dumont, dá para ver a base aérea de Santa Cruz, dá para ver a Barra da Tijuca, mas principalmente tem aí sonho que não apaga. Eu assisti ontem e mandei para minha professora, né, uma
conversa sobre um ex-diretor, um professor aposentado da Universidade de Pelotas, falando sobre a profissão professor universitário, professor público, numa universidade pública, como nós estamos sendo ameaçados enquanto universidade pública, e no final ele chora de ficar embargado. Não pode perder essa capacidade. Essa é a base, no meu entendimento, de um profissional que trabalha com gente. Não perca essa capacidade. Então, como surgiu para mim essa foto traz essa emoção. Traz a emoção de um sonho de garoto que entrou para a Força Aérea para ser piloto militar, né? Para ser piloto militar a consequência. Resolvi esse sonho em 2010, quando consegui meu brevet, minha capacidade de voar sozinho. 2010, hein? Já com 60 anos. E não podia falar a minha idade, gente. Mas essa é outra referência na minha vida. O FRJ é FD. Eu estou no FRJ desde 1969. Essa Minerva voadora, o Yara, você já viu a Minerva na logo da universidade, de bronze. E aí, em 2003, a minha parceira Sandra, ex-aluna, prata da casa, sem trabalhar para a universidade, desenvolveu essa marca. Essa marca é minha. Que, como ela deixou para mim, é minha. É uma marca que a Minerva tem dinamismo, a marca que a Minerva tem a musculatura trabalhando, a atividade trabalhando, gostando de fazer, explodindo no chão, deixando um rastro. É o que está dito aí. Um objeto, nesse momento, para essa disciplina, está aqui embaixo, vai por dia, mas não perde o capacete. Não perde a capacidade de pensar, não perde a capacidade de discernimento, não perde a capacidade de tomar a melhor decisão, não perde a capacidade de ser universidade, plural e de qualidade. Então, o curso vai ter, vai ser desenvolvido sob a égide dessa representação. Que tem a sua história, que tem a sua responsabilidade. Então, não acredito em alguém, e a gente vê isso, né? Me livrei de anatomia. Se falar para mim isso aqui, zero. Como é que alguém pode se livrar de anatomia e depois trabalhar com treinamento? Como é que alguém vai decidir colocar uma carga de treinamento numa criança de 12 anos, sem entender de maturação, de anatomia, de fisiologia dessa idade? E aí vem a proposta do Gustavo Rosa, do bacharelado. Eu tenho a fisiologia geral, a fisiologia do esforço, mas eu trago o Alvarenga, que também é meu sócio. O Alvarenga não é só meu sócio. O Alvarenga é um ex-aluno que escreveu um texto dizendo assim, ó, a aula que você deu de Encontre Seu Companheiro, lembra disso, Felipe? Bom apetite. Repete aí, por favor. Bom apetite. Primeiro, o macarrão bonito que está aí, bom apetite. Esse é o grande lance. O meu melhor professor de fisiologia, Maurício Rossi, dava aula com biscoito e com banana. Isso aula presencial, no bolso, do jaleco. Então, fique à vontade. Então, lá no handball, a gente tem uma aula chamada Encontre Seu Companheiro. Lembra disso? O Alvarenga hoje, pós-doc, o Alvarenga a gente pode dizer assim, é uma representação, é o papa da fisiologia. O Alvarenga, só que ele também é o proseador. Eu passei a tratá-lo como o poeta da fisiologia. Porque peguei uma postagem dele no Facebook dizendo assim, ó, contando a história, né, do metabolismo e como isso acontecia com o sonho da molécula e não sei o quê. E que eu falei, mas Alvarenga, coisa linda. Sabe o que ele me respondeu? Aprendi na sua aula de Encontre Seu Companheiro. Porque ele foi meu aluno, para quem não sabe. Aliás, a maioria dos professores aí da universidade passaram mesmo. Isso me deu uma emoção tão grande. Ele escreveu um texto. Eu usei numa das minhas progressões, olha. Botei a carta dele. Ele dizendo assim, ó, entender aquela aula, que é coisa que alguém falou, né, do Encontre Seu Companheiro, faz hoje ele publicar no Facebook
a visão poética, a visão da prosa da fisiologia. Que o aluno que é infernizado com a fisiologia mal administrada na Fisiologia 1, onde o péssimo professor estabelece uma relação com fisiologia assustadora, como a gente teve no ensino básico de matemática. Por que todo mundo odeia matemática? Como é que alguém pode odiar matemática e dar treinamento? A Yara deu uma das aulas, das notas dela, foi por conta dela entender teoria de conjuntos. Quando você fala em linhas, nós vamos fazer isso aqui. Em linhas defensivas, isso é teoria de conjuntos. Isso é lógica. Isso é trigonometria. Isso é geometria mais do que trigonometria. Aí o camarada odeia matemática e tem que distribuir linhas. Tem que falar em densidade. Tem que falar em amplitude. Mas lá atrás, no ensino básico, um professor despreparado, ou mais que o professor, o ensino hoje, que mudou já na ditadura militar, né, que passa a ser voltado para uma construção, que são boas universidades hoje, Yara, que tem a sua graduação voltada para o mercado, licenciatura, ou melhor, bacharelado em fitness. O próprio governo Lula, segundo, contribuiu para isso. Aumentou em muito a oferta, mas não valorizou a capacidade de formação plena. É o que a gente está vendo aqui nessa. Eu ser capaz de trabalhar com ensino, pesquisa e extensão em todos os níveis. Isso não é para você brincar só na universidade. Você tem que levar ensino, pesquisa e extensão para o seu treinamento. Está maluco, Armando? Não sei, vamos ver se eu estou maluco. Então, essa é a nossa brincadeira. Nem sei porque estou falando isso. Por causa do Alvarenga, né? Por conta do Alvarenga. Ok? E esse é o equilíbrio. Essa aqui, agora pode ser rápido, mas talvez muitos não tenham visto. Essa aqui é a sua casa, Yara viu isso no nosso encontro. Né? Saudade de estar aqui, mas eu só volto quando tiver segurança máxima, nem vacina. Aí fica a coisa assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Tem um negócio aqui. Isso. Pergunta geral. Que ano que foi fundada a Escola de Educação Física da UFRJ? Foi antes da ditadura, né? Não, foi durante. Não lembro, professor. Vou ver aqui agora. Aqui agora, ó, Yara, você é uma menina com formação sólida, religiosa. Volta e meia vão surgir expressões que hoje o politicamente correto não permite. Mas como aqui tem um ambiente de futebol, às vezes sai umas... Então você relaxa, tá? E quem também aí não aguenta isso, que já ia sair agora, mas primeira aula é demais. O Felipe não vai ver Chongas. Chongas é do MEA, Chongas é mesmo. 80 anos, alguma coisa assim? Que ano? Quer saber o ano? O ano que foi, eu não sei. Eu sei que a gente comemora aniversário, eu lembro mais ou menos... Qual o ano do seu aniversário? O meu é 94. Você vê o que está estabelecido aqui? Como é que eu estou numa instituição que eu pertenço, que visto, que bota a camisa, e eu não sei o aniversário? Isso é culpa nossa, Yara. Não se trata de decorar data na história da educação física. 1939. Estava, inclusive, aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui o RAID. O FRJ 1939. É a primeira escola em universidade, que a USP, a Escola de Educação Física, ela entrou ainda isolado. É de 1938. Então, Felipe, não é antes da ditadura. Aliás, foi antes no meio de uma ditadura que foi o governo Vargas, o primeiro governo Vargas. Entendeu? E não foi esse prédio novo que a gente tem hoje, né? Evidentemente. Esse prédio novo é de 1973. Tá? Mas ela começa desse jeito. Por que isso é importante? É porque hoje você vai dar treinamento recebendo toda essa carga construída lá atrás. Então, a disciplina que a Yara vai assumir tem essa responsabilidade. Contextualizar a história. E foi o que ela colocou. O que nós vamos fazer aqui é contextualizar treinamento. Então, quando eu chamo de 1939 e junto lá com o governo Vargas, eu tenho um documento aqui de um cidadão chamado Fischer, que era do Ministério da Comunicação e ligado ao Ministério da Educação. Ele diz assim, ó, eu mostro isso em handball, surgiu agora, o não linear me traz essa memória. A educação física vai
formar. Olha bem essa frase, hein? Um homem, aí já não fala em mulher nem ser humano. Um homem, aliás, era o padrão da educação física. Um homem altivo, disciplinado, de tez clara. Me acompanhou, Jonas? Isso é um documento oficial do ministro. De tez clara, de olhos, não sei o quê, cor do olho. Isso a educação física vai formar. Tudo que começou, e a educação física vem os primeiros professores, né? Alguns foram formados até na USP, muitos vieram da Escola de Educação Física do Exército, que, na verdade, é uma escola técnica, né? Técnica, né? Aliás, eu tive um professor bom pra cacete, no primário, Sargento Guilherme. Era bom porque ele era bom, não porque ele tinha formação. Aliás, uso muita coisa que ele me passou em 1937. Então, nós temos essa construção, os professores que foram se replicando esse corpo, até hoje. Se você vê uma atividade de academia, esse discurso está presente. Muda, ele ficou mais abrandado, ele ficou enfeitado. Se fala um pouquinho mais assim. Antigamente era dito reto. Era essa a expectativa. Né? O disciplinado é de uma coisa dócil. Dócil! Dócil é muito sério. Então, qual a importância de saber disso? É que eu vou entrar, por exemplo, no futebol, Luciano, o Gustavo, e vou encontrar no ambiente de futebol, disfarçado hoje, mas nesse mesmo ambiente. O Brasil é o único lugar que a seleção foi obrigada a cortar cabelo. Essa é a bronca da Argentina. Eu, quando fui convocado, Yara, desculpe, tá, mas vou tirar uma ondinha aqui. Eu, quando fui convocado para a seleção brasileira, eu tinha um cabelo do Bob Marley. Me obrigaram a cortar. Não deu certo, né? Armando não deu certo. E eu viajei com o mesmo cabelo. Aliás, eu tenho foto aqui com seleção e não jogando pelo Flamengo. Entendeu? Era obrigado. Claro que não fui convocado para a próxima. Mentira, não fui convocado porque eu não tinha mais competência técnica. E já estava com a idade estourando, que eu fui convocado com 32 anos. Mas, de qualquer maneira, você vai encontrar isso. Que vai ser valorizado o corte de cabelo, ao invés de ser a dedicação, a competência e tudo mais. Mas isso é uma história. Alguém falou do professor, isso é importante. O professor tem prioridade. Aqui, fui eu que falei. Fui eu, Ana Lúcia. Opa, Ana Lúcia, desculpa, vamos lá. Não, é que o senhor falou desse corte de cabelo, que meu avô, ele sempre conta essa mesma história. Ele era atleta de boxe, então quando ele estava participando da seleção, no mesmo ano do que o Servilho de Oliveira, ele foi campeão olímpico. Ele participou da classificatória para poder ir para o campeonato, para a Olimpíada, né? Ele foi expulso exatamente porque um dos coordenadores mandou ele cortar o cabelo. Ele falou que não ia cortar o cabelo e acabou expulsando a equipe do Rio de Janeiro inteira da seleção, e eles deixaram de ir para o campeonato, para a Olimpíada, né? Exatamente por conta de corte de cabelo. Isso é história de velho? Não. É o que está acontecendo agora. Não é só um jeitinho. Pô, professor, o racismo estrutural é baseado nisso. Tem dois filmes interessantes aí que eu vou depois colocar para vocês aqui. Eu acabei de ver um, inclusive. Né? É recente. O de Chicago. Ótimo. É recente porque a minha primeira aula de atletismo na EFD, eu fui barrado porque o meu uniforme não tinha manga. Eu não assisti a aula. É foda. Bem, essa é um ambiente que, como colocou a Yara, você tem que estar... Então, a contextualização, entender o que construiu, o que tem hoje, fundamental. Eu, na verdade, ontem, no final da palestra, Yara, eu coloquei assim, ó, história define, protege, sedimenta capacidade de entendimento e resistência. História é a disciplina mais importante de todas. Ela trata do que constrói o que tem hoje. Toda. A melhor disciplina que eu tive em matemática foi História da Matemática no curso de Engenharia do UFRJ. Eu já gostava de matemática, escolhi fazer engenharia porque eu era bambambam em matemática. Entendeu? Quando eu entendi matemática, caramba, rapaz, matemática é mais importante ainda. Então, seguimos. Já passamos por aqui. Essa responsabilidade anterior passa por esses. Como está gravado, eu não vou falar nome por nome, né? Mas eu tenho que fazer duas referências aqui. 3.
que estão aí em cima. Ernesto Santos, supervisor da Seleção Brasileira de 58. Jogou pelo Fluminense. Professor nosso na escola. Esses nomes, todos passaram pela escola. Yara, todos esses nomes passaram. Vê se você reconhece algum aí. Algum aí. Todos esses passaram aqui pela Escola de Educação Física. Em graduação e pós-graduação. Vários, né? Não, isso aqui é só uma referência do que está associado ao futebol profissional, né? Sim. Está faltando gente de futebol de base, de escolinha, né? Isso aqui, muitos passaram, todos passaram no futebol profissional. Não caberia aqui a quantidade de pessoas, né, nesse. Mas eu lá em cima tenho Ernesto Santos, eu tenho Sérgio Cidade, meu professor, meu guru, camarada fora do tempo. Ele me reprovou em futebol 2, eu com nota 10 de futebol 1, nota 10 de futebol 2, monitor de futebol, vê que o meu nome está aqui, né? Armando Alves. Tá? Monitor e titular da equipe representativa da UFRJ, não da Escola de Educação, da UFRJ. E reconhecido por vários aqui como uma expressão nesse time. Era reconhecido como uma expressão como o pior lateral direito de todos os tempos que passou pela universidade. Era um perna de pau. Mas o meu exemplo era o Zé Maria, de 70. Como eu era remador, fazia uma correria danada, aí dava abraçada, dava tesoura voadora. Não façam isso, não ensinem suas crianças. Mas antigamente a gente fazia isso. Tá? Então, esse grupo, René Simões, foi campeão olímpico, né? Humberto Redes, nosso professor aqui, além de tudo, nosso professor, o único camarada que tem na mesma fotografia Didi, Garrincha, Manga, Jairzinho, Gerson e Humberto Reis. Titular do Botafogo com 19 anos. Então, o grupo, essa é a nossa responsabilidade. Eu espero estar aqui com gente que daqui a 4 anos, assim, caramba, o Fabiano ou a Ana Chagas, sei lá, de repente, vai para o futebol. Hoje ela como tem vários. Yara, nós fizemos a última desse ano, foi a Prata da Casa masculina. Você vai fazer a Prata da Casa feminina. Ex-alunos que hoje estão como referência no futebol de base. Sensacional. Babei. Gente que, além do mais, além de estar sabendo o que está fazendo, se expressando bem, falando bem, 0 erro de português. Federal. Esse é o grito que a gente tem aqui em torno. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a primeira turma de especialização. Nosso Ernesto Santos, esse cabelinho branco aqui. Esse é outro professor nosso, Paulo Figueiredo. Tem que falar no Zandai. E aqui, gente, eu só posso falar isso. O neguinho mais preto do mundo não conseguiu passar em natação, porque ele tinha 0,3% de gordura. Aí a professora exigia que ele nadasse, natação 1. Nós tivemos que fazer uma prova fake, e ele era de um processo de contribuição entre Nigéria e corredor de fundo, e se especializou no futebol. Um parceiraço. E aqui em cima, consegue achar o Wally? Embaixo do símbolo da FD, Armandão. Com a cara de. Tá certo? Foi esse cabelo que reclamaram? Não, a barba aí reclamava. Esse cabelo cresceu muito. Esse é o resumo da UFRJ, que você tem essa responsabilidade. Entre outras coisas, Yara, nós temos 176, são 67 mil alunos de graduação. Yara, nós temos 3 mil alunos na Escola de Educação Física. Isso é o tamanho de muita universidade. Tá? Essa é a sua responsabilidade, professores. Isso vai estar gravado. Quando chega lá fora, alguém diz assim, de onde você veio? Da UFRJ. Você está carregando tudo isso nas costas. Então, a sua qualificação leva isso nas costas. Aqueles aros, aquela coisa que está atrás da Minerva, são os aros olímpicos redimensionados. Tinha percebido isso, Yara? Nós pegamos o aros olímpico, eu não, a professora Sandra, e ela estendeu os aros olímpicos. Note que tem o mesmo número dos aros olímpicos. Coisa linda, né? Que ficou.
Esse aqui é o que eu sou, né? Hoje, desde 78 como professor. Tem aí uma passagem nesses clubes todos, como preparador e treinador de futebol, né? Base profissional. Entre elas, a Seleção Brasileira Sub-20, foi vice-campeã. Minha área, o que eu gosto de trabalhar, futebol treino, metodologia de treinamento, fundamentos pedagógicos de handebol tradicional, planejamento e gestão de projetos esportivos e gestão de programas. Eu fui diretor de esporte da UFRJ por 25 anos e fui coordenador de extensão por 12 anos da FD. Quer dizer, na verdade, nós fundamos a extensão, não existia a coordenação de extensão. Aí vem a nossa primeira definição importante, Yara, e todos os outros. Esse futebol 3, ele entra para um cenário definido como futebol cidadão. Boa parte da discussão que nós tivemos, voltamos. Então, gostaram da animação bonita, né? Abrindo a página, eu adorei isso. Então, futebol cidadão, que é o futebol que trata, e aí já tem 2 trabalhos para você começar a pensar, hein? A fé, o caso do Fluminense, na verdade, daquele falso, está cheio disso aí, né? Daquele falso profissional do futebol, que o Fluminense acabou de dar uma solução razoável, parabéns, né? O trabalho vai ser em cima daquilo e em cima do evento de ontem, ou de anteontem, né? Foi ontem, dia 8, né? Do explícito acontecimento que acontece todo dia, né? Todo dia, né? Em relação ao jogo ontem na Europa. Tá? E esse futebol cidadão, ele abrange tudo isso. O que a gente pretende nesse futebol cidadão? Colocar ferramentas possíveis para você decidir. É claro que vai ter a pressão do empresário, do presidente, de alguém que não entende nada disso, de um trabalho que você precisa manter, porque tem família, tudo isso está contemplado. E respeito como eu respeitei. Aí é a sua decisão, o que fazer. Mas eu não posso estar associado a isso. Esse futebol de cidadão vai tentar entender um cenário onde eu pego essa criança, não sei quando, eu acredito que o futebol de cidadão comece, e tem que começar, lá na escola do Felipe, quando ele trabalhar com aula de educação física, e mais do que isso, com oficinas específicas, eu defendo isso de uma forma muito clara, onde teria espaço bacharel, né? Oficinas esportivas, de dança, de arte, o que for. Mas no nosso caso, por exemplo, porque na aula de educação física, eu tenho certeza, para mim, e nada disso aqui é verdade absoluta, é a minha verdade, você escolhe o que fazer com isso, né? Na aula de educação física, eu estou trocando com essa criança a capacidade dela de entender o seu movimento. A pessoa em movimento. E o esporte é muito pouco. O esporte resolve 13 movimentos. O handebol tem 13 movimentos. Para a vida, eu tenho infinitos. Resolver o meu movimento em relação às situações cotidianas, isso deveria ser o papel do licenciado de educação física dentro da escola. E entender tudo aquilo que envolve eu estar em movimento, dos mais simples ao mais complexos. E escovar dentes. Né? Deixa eu pegar uma pegadinha aqui. Ana Chagas, você sabe que eu sou de handebol. Serve para a Yara também. Que movimento é esse aqui? Calma aí que eu não estou vendo, professor. Ah, porque eu estou na outra... Mas tem outra câmera aí. Não está vendo outra câmera? Tem que abrir aqui. Calma aí. Ah... Faz. Arremesso. Cadê esse? Arremesso. Yara, que movimento é esse? Especialista em handebol. Depende, pode ser um passe, pode ser um arremesso. Pode ser um passe. Então, essa é especialista. Se tivesse tido aula comigo no handebol, e o Felipe tinha uma obrigação, isso aqui é pesca, professor. Você não está vendo bola na minha mão? Você está vendo a matriz. E você é pescadora, tinha que saber disso. Ela é pescadora, tá vendo lá nos olhos dela? Isso aqui é pesca, ó. Não, o pescador é meu irmão. Esse departamento aí eu não dou. Muda esse gesto na pesca. Aí, se você respondesse pesca, eu diria martelo. É que eu não tenho martelo aqui para mostrar. Até aqui Ou uma chicotada. Ou uma chicotada.
A matriz do movimento é muito maior do que qualquer movimento especializado. Isso é simples. Isso é a base do universo. Então, quando o profissional da educação física lá atrás cria um ambiente pedagógico para essa criança testar, achar soluções para o seu movimento, que esse é o papel da escola, né? A escola não é apresentar solução. O papel da escola é criar um ambiente o mais rico possível para que essa criança teste suas possibilidades e teste as suas respostas, porque não tem resposta única para problemas. Nenhum, em nenhuma ciência, em nenhuma possibilidade. E ela diga assim, caramba, consegui fazer. Essa é a melhor resposta para mim. Consegui sentar bem, sem sentir dor. Essa é a melhor resposta para mim. E não um código elaborado por um profissional de educação física. Tem que sentar com 90 graus, não sei da cor do cacete A4. Cacete A4 é do MER, tá? Ok? E no esporte é a mesma coisa. Então, o futebol cidadão vai garantir que essa criança use e receba, primeiro a escola, aí ela começa nas categorias de base iniciais. Essa é uma outra discussão, né, da questão da especialização precoce, isso a gente vai discutir no meio do curso. Mas imaginemos que comece lá com os seus 10, 11 anos. Nesse momento, pegar essa criança e tentar criar, nessa criança, um profissionalzinho, um adultozinho, professor, professora, se você estiver num ambiente como esse trabalhando ou bater, pode dizer assim, ó, eu desconfio. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa meio fedorenta nisso. O que está faltando hoje, tem a ver com o nosso trabalho, é que essa criança tenha e receba, esse jovem, essa jovem, né, a capacidade de ter uma fundamentação ajustada para chegar a uma especialização razoável em algum momento, 15, 16, 17 anos, né, e chegue ao profissionalismo, tem uma profissão de futebol. Só que, paralelamente, eu tenho que garantir que essa criança tenha acesso à sua construção cidadã. Isso envolve conhecimento, experiência, processos sociais, processos políticos, processos todos, escolarização todos. Alguns clubes fazem isso, tentando fazer, ainda não atingiram essa. Mas essa é a nossa proposta do curso. Essa é a hora de desistir. Porque toda a nossa discussão vai ser em cima disso. Toda essa discussão vai ser em cima de alguém daqui ser capaz de pensar um programa de desenvolvimento, de qualificação, e eu não estou falando de quantificação, e certificação esportiva. Pleno. Porque se eu pego um atleta de 15 anos e ele tem uma forte construção cognitiva, ele é o melhor atleta. Eu estou fazendo alguma afirmação fortuita? Fortuita tem que ir lá no Google também. Eu estou fazendo alguma afirmação sem fundamento? O atleta que tem uma fundamentação cognitiva, um desenvolvimento cognitivo, capaz de entender o problema, mais do que realizar, ou realiza, ou resolve um problema, entendendo o porquê desse problema, ele é o melhor atleta. Eu estou fazendo essa afirmação. Alguém discorda disso? Não. Porque se discordar, vai ter que discutir com a neurociência que está investigando isso hoje, no ambiente esportivo. Está entendendo? Se um atleta tem uma visão política, tem uma visão social do seu papel na sociedade, resultado, um atleta que a primeira coisa que a gente viu dele, aliás, é um puta de um atleta, né? Que foi a dança da galinha. Como é o nome dele, Rafael? Ele ficou famoso que fazia a dança da galinha. Seleção brasileira. Como é o nome dele, gente? O Richarlison, professor. Qual é o nome dele? Richarlison. Richarlison. Do pombo, professor? Pombo? O pombo, galinha e pombo, tudo bica. Pensei no Edmundo aqui, a dancinha da bundinha. Ninguém se escapa pra trás. Eu também pensei A cabecinha dele é pequenininha, de pombo mesmo. A galinha também teve uma coisa. Só em Caxias a galinha cisca para trás. Isso aí é o que a gente escutava lá em Caxias. Porque assim, se alguém de Caxias me perdoe. Então, assim, ó, esse camarada que foi conhecido por isso, num ambiente absolutamente retrógrado, que é um ambiente esportivo, vem a público e diz assim, ó, o Amapá merecia ver meu gol. Eu disse, que isso, gente? Isso não pode sair da boca desse cidadão. E ontem eu vi uma entrevista dele, onde essa entrevista eu vou
vou trazer para o grupo aqui, que eu não consegui baixar hoje, onde ele se posiciona de uma forma totalmente... Já teve gente que fez isso, o Juninho, né? Estou falando em futebol, né? Aí tem os antigos, né? O Sócrates, o próprio Afonso, cada um no seu momento, né? E aí eu não estou colocando a visão partidária, eu estou falando da política, o seu entendimento enquanto pessoa e sua responsabilidade. Rapaz, isso é bonito. Eu não sei se ele teve essa capacidade. Agora, num grupo meu de trabalho, eu estou falando isso agora no Bangu, que foi o grupo que nós trabalhamos. Isso acontecia e essa era uma proposta real. Então, Ana, isso aqui não é uma brincadeira só na disciplina. O que nós estamos colocando aqui foi testado em todos esses processos que eu estive envolvido. Uma das coisas que nós vamos trazer aqui é esse programa, ele foi submetido e aprovado num clube de primeira divisão, mas um clube, vamos chamar assim, da segunda turma, né, do futebol profissional, que é Bangu, um clube de subúrbio. Aliás, o primeiro clube, né, que rompeu, a Yara apresentou isso lá na sua prova, rompeu uma relação do racismo, né, da entrada. Isso, muita gente fala no Vasco, muita gente fala, mas foi lá. Né? O ginásio é de 1911, o ginásio operário, o estádio, né, e é uma coisa linda, o estádio é uma coisa linda hoje. Então, nós apresentamos e foi aprovado com gente que não é de educação física, não entende de processo, não é sociólogo, mas entendeu a nossa fundamentação. É isso que a gente pretende aqui, Fabiano. E eu não quero que você acredite nisso. No final, você vai dizer assim, ó, isso aqui é só um teatro, né? Isso tudo que o Armando falou é balela. Eu quero ir para um outro lado. Ótimo! Mas você teve a oportunidade de decidir isso. Mas uma coisa é importante, quando você chegar no seu momento de aplicar essa sua competência, você tem que ter a capacidade de fundamentar isso. E não responder com uma coisa que é como hoje. Porque todo mundo fez isso, todo mundo faz isso, e sempre foi assim. Então, nós vamos para o Bangu, um ambiente árido nessas questões, e no final, com o treinador do profissional assistindo, malandramente eu convidei, que eu precisava ter essa sequência, né? É profissional de educação física, formado na época, caramba, isso tem que ir até o profissional. Então, nós colocamos essa ideia que nós vamos defender aqui no curso, o futebol de cidadão, numa situação real. Não é só um exercício acadêmico. Aí vem a visão geral da disciplina. Né? Eu vou ler mostrando só algumas questões. Aliás, vocês leiam 13 e 1, 2 minutinhos para a leitura. Todos. E me... Foi? Isso é um problema lá da escola. Eu tenho leitura fotográfica. Eu bato o olho assim. Quer dizer, também fui eu que escrevi, aí fica mais fácil. Esse texto foi colocado para o departamento, convidando o departamento, e também para contrariar a necessidade de se trabalhar do jeito que eles queriam, né, que fosse. Mas é o que está valendo. Né? Tanto que no final, né, nós tivemos os participantes todos aceitaram, e eu estou trazendo isso para vocês. Então, essa modelagem, né, é o que a gente já discutiu, participação de todos. Todos. Né? No cenário de temas e subtemas. Abertura permanente. Então, rompe com a linearidade. Reflexão teórica, esse vai ser o exercício. Vamos trazer aqui uma fundamentação teórica, mas também vamos testar com experiência vivida. A Yara não vai voltar mais. Não gostou do que está acontecendo aqui, provavelmente não gostar, não vai ter tempo. Mas caso ela volte, e como já trabalhou com futebol, eu quero que ela traga essa experiência, em determinado tema exposto. O meu amigo Fabiano, que foi lá da escolinha, tem que trazer. Coloque aqui a sua experiência. E aí nós vamos testar a fundamentação teórica, né, conceitos e elaborações para essa vivência. E com essa vivência. Essa checagem é fundamental. Tá? Essa é a metodologia central do curso. Tudo
isso aqui é colocado para você desistir ou continuar. Quem voltar na segunda-feira, para mim, aceitou tudo isso. Esses são os cenários possíveis. O que seria o programa da disciplina, Yara, a gente muda para cenário. Eu gosto disso. Primeiro, me deixei aberto. Segundo, que eu não tenho nenhuma necessidade, não adianta forçar a barra, não vai me convencer, de atender todos esses cenários. Pode acontecer que um desses cenários ganhe ênfase, né? E nós vamos continuar nele. Não existe equipe de trabalho e atuação profissional, 2 aulas. O cenário ele vem. Ótimo. Esgotou, vamos para o outro. Então, é esse processo dinâmico entre os cenários. Se você já fez uma leitura, o hoje, o que virá, trata do processo que nós estamos vivendo hoje. O remoto, a Covid, o recrudescimento, tem que ir lá no Google para ver também o que é recrudescimento. Recrudescimento, né, das infecções, estão numa situação gravíssima. E lá no início, nós fizemos uma palestra sobre isso. Isso antes. O meu grupo de trabalho no Bambu, nós fizemos 5 encontros para discutir o que seria o retorno, presencial ou não. Né? Foi muito legal, nós fizemos lá no início do ano. E a gente tem que voltar a discutir. O Rafael, meu querido, aí acabou de ser infectado. Ele não sabe se foi no ambiente dele, de trabalho, ou, sei lá, para um outro caminho. Mas a história agora é que está chegando perto. A história agora é que tem equipes com 17 jogadores, tem 11 infectados. A história agora é que você tem profissionais associados, né, infectados. A história é que a gente está perdendo o controle. Então, esse tema tem que voltar. Temos reinfectados também. Pela segunda vez estão reinfectados. Você tem a segunda onda, tem a terceira onda e tem uma incompetência absurda em todos os níveis de gestão nesse país. Está sobrando para a universidade, está sobrando para os institutos de pesquisa, está sobrando para a USP, o Butantan, está sobrando para o Sistema Único, criticados e colocados numa situação de maconheiros. Nós aqui. Então, nós temos, segundo tema, que não é o segundo tema, outro tema, equipe de trabalho e atuação profissional. Por que isso é importante? Porque eu não consigo entender, estabelecer qualquer nível de proposta sem ter uma sólida equipe de trabalho. É o que a gente está fazendo hoje aqui. Eu não consigo entender uma disciplina se os parceiros e as parceiras aqui dizem assim, estamos juntos, TMG. Tá certo, TMG? Coloquei um dia desses numa reunião de professores, os caras, beleza, estamos juntos. Acontece, né? O português, volta e meia, ele é assassinado. Então, se você não disser assim, Armandão, estamos juntos. Discordo, tu não bate bem da cabeça, ou você é feio pra caramba, mas estamos juntos. Beleza. Então, fecha esse equipe de trabalho. E é desse jeito que todo o trabalho. No Bangu, nós temos uma equipe de trabalho chamada 3 tenores, Yara. Lá não tem treinador principal, não tem preparador, a gente rompeu com isso. Temos responsáveis pelo treinamento. Em algum momento, se eu sei mais, se eu sou mais competente para dar treinamento para goleiro, ótimo, vai lá. Mas todo o treinamento é discutido, pelo menos pelos 3 tenores. Se a gente chega num lugar que a gente... eles, o FRJ, todos eles, meus alunos. Se a gente desloca junto, encontra lá um que até aquele momento era preparador físico, a gente já rompe com isso. Você vem para cá, você é treinador. Você vem para a equipe de treinador. Isso inclui estagiários. Dentro dessa proposta de futebol cidadão, o esporte cidadão, que é maior, né? Aí o boxe pode ser cidadão, viu? Boxe cidadão. Existe uma relação muito clara com as universidades. Se a gente voltasse para o presencial, eu ia provocar alunos aqui, que se envolvessem no projeto, uma troca, projeto de extensão, né? Projeto, e podia ser, inclusive, uma disciplina de extensão, uma disciplina projeto, que eu defendo. Mas isso aqui é meu papo. Então, eu tenho equipe de trabalho, planejamento e treinamento global, bases metodológicas desse treinamento e do próprio jogo,
princípios do jogo e identidade, avaliação e qualificação de talentos. Isso aqui já rompe o conceito das escolinhas. Aí, a minha amiga do boxe, a Ana Chagas, pode dizer assim, gostei desse conceito de avaliação e qualificação de talentos. Primeiro que eu estou tratando, não do que acontece hoje, da gente ir para uma determinada comunidade, ficar observando, e aquele garoto não é bom, pega ele. Nós estamos colocando uma oferta para que, desde a escola, essas crianças tenham oportunidade, com mais tempo, com maior atenção, com ferramentas adequadas, com metodologia adequada, com avaliação adequada, para dizer assim, ó, ótimo, a chance de você chegar ao profissional. Mas também dizendo assim, ó, mas nós vamos colocar um tempo para que você se qualifique. E não porque você é talento, mas porque você se qualifique. É claro que eu tenho um ambiente que é muito fechado, nós vamos ver isso na aula que vem. Eu tenho números, esses números tem uma restrição, eu não tenho como colocar tanta gente assim nos clubes. Mas quem eu colocar, eu preciso qualificar. Além do mais, se esse garoto não passou, ou essa menina não passou, numa qualificação para determinado clube, ele não pode tomar o jato de água fria para dizer assim, não sirvo. Como acontece na escola. Quando você é reprovado em matemática, porque o professor é um vagabundo ou vagabunda, eu começo a tratar desse jeito, porque tem que jogar na verdade. Os camaradas dão aula para eles mesmos, ou para elas mesmas. Dar aula para quem sabe é mole. Dar aula para quem tem a capacidade é mole. Esse camarada tinha ido embora para casa. Eu tinha ido embora para casa. Eu fui um cara que eu quase zerei o vestibular para engenharia. De 75 questões, acertei 72, pô. Eu era lá atrás, e era assim mesmo, CDF danado. O professor dizia, aliás, fizeram comigo aí na biomecânica. O professor de biomecânica me chamou aí. Ele me chamou para me sacanear. E assim, Amar, é porque eu tinha dado uma resposta mal criada. Ele diz assim, defina força. Não era nem biomecânica, cinesiologia ou alguma coisa. Aí eles, puta professor, na verdade, um puta cirurgião, cara bom pra caramba, virou meu amigo pessoal depois. O aluno, defina força. Força é uma grandeza vetorial que organiza e relaciona um corpo com sua vizinhança. Alguém já tinha escutado essa definição uma vez, não? O que você escutou na escola foi fórmula. Força é igual a M vezes A, MA, vezes massa vezes aceleração, ou MG, massa vezes aceleração gravitacional. O que eu coloquei para ele foi o conceito básico. Força tem que relacionar dois pontos. Quando você trata em anatomia da ação muscular, você está tratando disso. Você tem origem e inserção. Se não tiver inserção, origem, você não tem aplicação de força. Você não consegue entender a aplicação de força. Está estacionário. Vai ter força interna de manutenção das estruturas e tudo mais. Aí ele vai ao quadro e mostra aí vetorialmente, primeira aula, vetorialmente como é que funciona a articulação do cotovelo. Eu nem sabia de handball. Aí azar dele, rapaz. Eu era o bambambam de gráfico, adorava gráfico. Que é resultante do vetor tal para não sei o quê, quando você tem para ordenada abscissa, pereré, pão duro, terminei assim. Vai embora. Está me expulsão da sala, bruxa? Não, vai embora do curso. Tá bom, fui embora. Volta para pegar a nota. Voltei. Professor, nota 9. Não, 9 não. Me mandou embora, pô, 9. 10. Mas isso a gente tinha que fazer com o aluno. Na escola, não, isso aqui, porra, preciso desse camarada. Eu tenho que dar um reforço, né, no camarada que tem. Esse é que eu tenho que fazer um esforço. Traz esse garoto para dar aula junto. Faço isso. Eu dando aula na Rio da Prata. Rapaz, como é que essa conversa vai? A aula já foi pro cacete. No Rio da Prata, eu tinha um garoto, existe uma turma que é uma covardia, é um gueto, né? Pega garoto de 18, 17, down, e mistura tudo numa turma. Isso acontecia no ensino público. Né? Aí eu estou olhando essa turma que estava na mão de um fisioterapeuta, não era nem professor. E o garoto lá com a cara de pedinte, todo organizado, moleque
devia ter uns 15 anos, mas meu tamanho, todo organizado, físico, e com aquela cara de cachorro que tá doido para correr. Eu disse, caramba. E eu dando aula para a molecada novinha. Para cá. Bolinha para cima, bolinha para cá. Isso. Aí ele com o olho. Quando ele olhou com o olho, com aquele brilho no olhar, assim, venha! O cara ficou invocado, venha! Não venha! Ele começou a colocar uma pedagogia, que não aprendeu em lugar nenhum, com as crianças, e muito professor não tem. E me olhando, ele estava vendo o que estava fazendo assim. Anunciei, quer dizer, botei ele oficialmente como meu monitor. Então, essa condição nossa de garantir que haja um equacionamento, rompendo com esse conceito canalha de meritocracia, né? Porque muda, as pessoas têm tempo, precisam de tempo. A gente vê isso no real. O Rafael, que trabalha na base, sabe que pega um garoto que estoura com 11 anos, chega a 18 anos, ou não quer, ou não entendeu, ou abandona, várias razões. Precisa de tempo. Então, quando eu falo em peneira, vamos falar sobre isso, e escolho só os melhores, o que acontece com peneira? Você faz assim e joga fora. Então, no processo cidadão de treinamento, não se joga ninguém fora. E, entre outras coisas, Yara, esse aqui é ruim, que a gente vê a pessoa olhar para o lado e ele fica... Entre outras coisas, Yara, esse cidadão que não foi para o futebol, presta atenção, Ana Chagas. Está prestando atenção? Eu sei que está prestando atenção. Mas eu quero levar você para o boxe. O garoto que começou com 11 anos, 12 anos, não sei agora que você vai começar. Aí foi para o boxe, aí de repente ele não quer mais. Mas se você teve uma construção cidadã, sabe o que ele pode fazer, ou ela pode fazer assim, poxa, eu gosto tanto de boxe, mas não quero ser boxer. Eu não quero ir para o profissional. Eu não quero lutar mais. Mas eu posso ser profissional de educação física. Eu posso ser treinador. Eu posso ser jornalista esportivo. Eu posso ser fisioterapeuta. Eu posso ser... Porque a construção cidadã, ele abre um leque, ele abre, usando o que a Yara me copiou, abre um menu, abre um cardápio, que diz assim, ó, eles não me obrigaram a ser profissional de futebol. Aliás, porque todos esses hoje são profissionais também de futebol. Eles não me obrigaram a ser um determinado. Eu garanti que eu tive inglês, eu tive informática, eu tive sociologia, eu tive um reforço escolar. A minha escola, eu fui obrigado a continuar na escola. E, aliás, isso hoje faz parte do conceito do clube formador, né? Não abandonar a escola, não deixar que essa criança perca a sua escolarização. Então, isso que a gente está propondo na disciplina, terminando lá com gestão e avaliação de desempenho, e principalmente um conceito, que acho que nem a Yara já ouviu falar sobre, formação esportiva de longo prazo. Lá no FMG talvez tenha rolado, que é FELP. Isso é um conceito importantíssimo. Formação longitudinal, que tem a ver com a formação cidadã. Esse é um conceito que já vem sendo trabalhado no mundo desde 2002, né? Muito mais voltado para os ciclos olímpicos, onde a formação de 4 anos deixa de ser de 4 anos, passa a ser de 8 anos, e passa a ser até de 12 anos, né? Mas ela precisa ser migrada, é o que eu estou tentando fazer, né? Nos nossos projetos menores, na formação cidadã. Coisa linda. Eu sou muito bom de aula, adoro aula, sabia? Eu tenho um tesão para aula danada. Para encerrar a aula de hoje, já passando um pouquinho, nós vamos terminar daqui a 3 minutos, mas até que eu cronometrei, eu queria terminar com ela mesmo. Legal, muito ótimo. Essa é a nossa estrutura do curso voltado e vendo a visão administrativa. Era assim que eu gosto de trabalhar. Eu não faço prova, nunca fiz prova. Tomei a decisão de não fazer prova em 1978. Eu primeiro fazia uma prova de entrada para o handball, aí fazia uma redação. Não tinha como corrigir. Hoje é pior ainda, né? Você escreve muito mal e, principalmente, você não tem organização de pensamento. Isso é culpa da escola, né? Onde você aprende regra, aprende sintaxe, aprende sujeito, aprende pronome, aprende complemento verbal, mas não sabe como usar isso, não tem o contexto, a contextualização. Aliás, é a mesma coisa quando você trabalha com passe, né? Só para voltar para a discussão. Então, nossa avaliação, como todas as outras, trata de autoavaliação. Aí tem gente que diz assim, vai lá com o Armando é o maior otário. Eles falam, sabia que eles falam de mim assim? Não vai olhar. Faz aula com o Armando, que ele é o maior otário. Lá passa todo mundo. É verdade. Primeiro que eu não quero que o cara volte e enche meu saco no próximo semestre.
tem perigo de... Mas todo mundo assiste a tua aula de novo, pô. Então tu se arrasou. Não quero saber. Não é bem assim, não. Não tem essa unanimidade, não. Tô zoando, professor. Dependendo da circunstância, chega até 20% de ódio. Eu adoro. Eu odiei o Armando. Eu fui no handball, queria ter passe e jogo, não tive. Ótimo. Ele fala muito, ótimo. Então, com isso, a autoavaliação, ela contempla essa responsabilidade. Você é responsável por você. Porque eles dizem assim também, é mole, porque a autoavaliação dá a nota. Foi assim que aconteceu, Rafael, na última aula? Agora não, né? Né? Teve até alguém que não fez nada e pediu 10, mas aí, como a autoavaliação passa, eu não vou conseguir fazer isso aqui, mas normalmente eu uso uma autoavaliação que usa os seus pares, que é coisa mais legítima e democrática que isso, né? Uma coisa é esse filme, assista esse filme, 7 de Chicago, que trata do julgamento de vários, que são chamados extremistas, não, aqueles que não estão ajustados ao processo, né, ao sistema, né, onde só tinha, em suma, é colocar um agressor ou um possível agressor negro, né, num júri branco, conservador e pertencente à Ku Klux Klan. Isso aconteceu em toda a história dos Estados Unidos. E vários foram para a forca por causa disso. Aliás, uma das músicas, chamada Strange Fruit, fruto estranho, estranho fruto, foi cantada pela Billie Holiday na Casa Branca e gente batendo palma. Procura ver que filme. Aliás, a Nina Simone também canta. Nina Simone, maravilhosa. Qual é o nome do filme, professor? 7 o quê? Não, filme, a música. Não, o filme antes. Filme 7 de Chicago. Não tem nada a ver com isso aqui, mas é o mesmo processo, né? Mas ali envolvia hippies, foi uma coisa que se recusavam a questão da guerra do Vietnã. Mas, nesse caso, essa música foi cantada na Casa Branca. E a música, procure, uma das frases é assim, ó, o que é o fruto estranho? São os negros pendurados nas árvores. Conheceu essa música, meu amigo Jonathan? Procure saber. Aí a cidadã negra, Billie Holiday, vai para a Casa Branca, isso com um conservadorismo absurdo, com macartismo explodindo lá nos Estados Unidos, perseguição a todas as... o auge, nunca saiu, os Estados Unidos nunca saíram do auge, mas o auge do explícito racismo, né? Dos ônibus, aí ela canta isso e as pessoas batem palma. Não entenderam a música, né? É exatamente não entender a autoavaliação aqui. Né? Vai bater palma achando que vai passar. Sabe o que eu vou dizer? Eu sinto muito. Perdeu a oportunidade de se entender. Então, a autoavaliação passa por presença a trabalhos, que serão em torno de 8, participação integral, contribuição para o ambiente pedagógico. Esse é o mais importante. Aquele que fez uma pergunta, aquele que disse não, venha. Não trabalho com nota, trabalho com conceitos. Conceito A, B, C. Invertendo a ordem, o conceito A, quer dizer, você garante estar dentro do conceito A, ficaria numa nota, já que eu tenho que expressar a nota final, entre 8,5 e 10. E assim sucessivamente. O conceito B, de 7 a 8,5. Ué! Mas o 8,5 também no A, mas se eu tiver A menos, é diferente de B+. É uma nota social. Uma nota social. Eu já participei de banca onde a nota social foi mais importante que o conhecimento. Uma das perguntas que a gente não teve agora, uma das perguntas que eu fiz a um professor hoje famoso, eu disse assim, o que significa dar aula no 3º grau? Eu não queria saber se ele entendia de história, eu queria saber que o cara dissertou de uma forma aprovada. É o que a gente vai tentar entender aqui. Quem contribui mais, uma nota melhor. Eu preferia não ter que dar nota, porque a avaliação é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade, depois na frente a gente vai ver por quê. Já que tem que dar nota, eu vou distribuir socialmente. Aquele que teve melhor contribuição, menor nota. Aí o grande desafio é você colar, Joana. Não no seu caso, você não vai fazer isso. Né? Ou aquele caso clássico da Yara, que diz assim, ó, botei meu nome no trabalho, que é o caso da Yara, que a Yara é também uma CDF. A Yara ela colocou uma prova oral que é dificílima, de uma qualidade. Eu até brinquei, inclusive, na avaliação, eu não participo da avaliação, mas eu tive que me expressar. Né? Ela definiu a questão do sistema de distribuição de sistema, coisa que não vi ninguém fazer, exceto eu.
Estou falando sério, não estou brincando, não. Não tem livro nenhum. Que é garantir a questão, a função do sistema. Né? A função do sistema é organizar. Você aprende 6-0, aprende 4-3-3, mas não sabe para que é. Não só ela falou isso, como aprofundou essa discussão. Aliás, isso tem que ser levado para a escola, Felipe. Isso seria uma dos conteúdos lá na escola. Para criança de 7 anos de discutir. Para começar a entender futebol, entender por que tem que distribuir. E chegar em sala, dar aula. Pô, mãe, pai, o meu amigo Felipe, que é meu tio, ele falou do 4-3-3, mas ele explicou. Vai dar aula para o pai com uma garrafa de cerveja? Brincadeira, né? Isso aqui é só uma palhaçada. Né? E assim, poxa, meu filho, mas não é palhaçada não, Yara, porque eu dando aula para as crianças lá nesse Rio da Prata, criança que dormia no lixão, né, uma das aulas foi sistema coração e o sistema cardiorrespiratório. Para que serve isso? O que significa isso? Para que serve o coração? A criança respondeu, para morrer. Ela não podia ter outra resposta. A mãe dormia no lixão, o pai drogado, morto, a família toda morta pelo tráfico e pela polícia. Nessa hora se confunde um pouco. Para morrer. E aí, ela continua. É claro, como professor, nada disso, filha. Não, é verdade. Essa não é uma função, mas é uma... E aí passamos, para encurtar, Yara e outros professores, a importância da nossa ação, seja em treinamento. Essa criança que não participava, ficava de longe, não tinha roupa, a roupa toda rasgada, suja. E aí começou, venha, e vai. Uma aula que ela não ficava de fora, uma aula que não importava quem chegava primeiro, quem saltava primeiro. Né? E daqui a pouco ela apareceu na aula de roupa limpa. Daqui a pouco não sei o quê, daqui a pouco não sei o quê. Vem o depoimento dela no final do período. Professor, tio, aquela aula eu ensinei para minha mãe. Que depois foram outras aulas, né? Que ela tinha que fazer caminhada, que ela tinha que fazer atividade física, porque ela era obesa. Olha que coisa legal. A transferência do conhecimento, a contextualização da informação. Você tem uma porra de uma disciplina, e porra, agora tem que ver, porque eu fico empolgado, porra, de metodologia de treinamento, tem biomecânica, tem fisiologia. É para que isso? É para você? Tem construção de movimento, tem coordenação, tem crescimento de desenvolvimento, é para você? Ou para a pessoa que tem que assumir? É a pessoa que é dona do movimento, porra. Seja atleta ou seja atividade normal. O atleta que... Eu não tenho treinador do lado e diz assim, meu filho, atravessa, passa. Isso é uma burrice. Isso é um buraco absurdo. Então, quem manda, o protagonismo tem que começar lá embaixo. E essa discussão termina aqui, quando eu faço essa autoavaliação. O protagonismo do profissional em formação, o senhor tem que cuidar. Aí vem a expressão do método, eu não falei na hora, mas agora não tem jeito. Caguei 2 baldes. Não quero saber se você teve formação estrita, se foi bem na aula da Yara. Não quero nem saber, você que tem que saber. Agora, fique sabendo que em algum momento eu vou dizer assim, você é um péssimo profissional. Eu já falei isso, inclusive. Não sei como é que não fui preso. Então, termina ali de 7-5, não tem nota abaixo de 5. Se vier, quando nós fizemos isso, né, Rafael? 3 pediram 4 e pouco. Nós subimos a nota para 6, inclusive, que a 5 é uma nota muito feia. E isso eu distribuo na nota social. Se a tornou muito boa, essa nota toda sobe. O 5 é para justamente aquele cidadão. Mas teve uma nota 5, né, Rafael? Que foi justamente o cara que não fez nada, não fez nenhum trabalho, ainda pediu 10. Esse tomou 5. Ele não estava no curso. E eu não quero que ele volte. E eu tomar 5 também tem o seguinte. No presencial eu já dei 5 com louvor. E a pessoa gosta. Como é que pode alguém gostar, vibrar que tomou 5 louvor? Como é que pode? A mente humana é muito doida. Com embaixo louvor. A gente fecha. 5 louvor, cara. Aí embaixo a gente fecha com as faltas proporcionais. Então, se você teve até 3 faltas, você está se garantindo no A. Se você teve entre 3 e 8 faltas, você só se candidata a B. Porque lá em cima é importante. Não é a participação física, é você ter tido a oportunidade, como teve aqui o Fabiano, ou como teve a Ana Chagas, de falar do boxe, e pode ter certeza, Ana, que o Gustavo escutou você e falou, se é capaz de fazer isso no boxe, é capaz de eu fazer isso também em outro lugar. Está entendendo? Aí vem uma construção coletiva, eu acredito.
E o abaixo de 10, só o C. Isso aqui é o comum das nossas disciplinas. Eu digo que termina 1h10, mas não termina. A palestra do Portugal terminou, foram 2h30 de palestras, ninguém foi embora. Não larga a mão de ninguém. Eu gosto disso. Estou sacrificando a minha professora, que ela vai ter 10 minutinhos para lanchar e voltar para a reunião de departamento. Estou nem aí. Quem mandou? Ficasse em casa, não fizesse concurso e não viesse para o departamento. Eu fui na coordenação de extensão, a minha sala ficava 18 horas aberta. Nenhuma sala em nenhuma universidade fica assim. De 6 horas a 10 da noite. É que ninguém aqui desse tempo, mas abria e eu, entre outras coisas, dormia na minha sala. Então, eu morava fora do Rio como hoje. Né? Eu morava no Sana, que é uma área perto de Casimiro, 180 quilômetros. Não fazia sentido ir voltar para um dia. E eu não acredito em gestor que não tenha presença. Não é presença física, mas que ele esteja presente. A minha equipe se sentia confortável. Olha, eu tinha uma equipe muito baseada em aluno. Tinha 100 alunos. Sabe quantos bolsistas? Nenhum. Ó, barato, né? Minha sala ficava cheia. Tinha hora que tinha 60 pessoas. Você vai conhecer a sala 16. 38 projetos simultâneos de extensão. Coisa linda. E todos com brilho. Sabe o que aconteceu? Lá no final, hoje eu vejo isso, virou pró-reitor. Luiz Felipe, conhecido de vocês aí. Virou pró-reitor. O cara é técnico, nem professor é. Ele é técnico na universidade. Pró-reitor. Eu tenho, assim, desse turma, que eu tinha também um grupo mais próximo, né? Que tinha assim, uns 20 alunos. Desses 20, pelo menos 15 viraram gestores elogiados nas suas instituições, públicas e privadas. Sabe o que os caras colocam embaixo? Foi lá aquela experiência da coordenação de extensão. Sabe o que acontecia? O camarada vinha no primeiro período, como você está acontecendo agora, que você é primeiro período enquanto professora, virava equipe. Não era carregador de bola, como aconteceu com o Rafael, não é o estagiário que trabalha comigo no futebol, tive vários agora, eu tive no Arte Sua o ano retrasado, o estagiário participava, dizia não, eu não concordo com esse treinamento, qualquer lugar ele é mandado embora. Quem trabalha em futebol sabe disso. O estagiário é para botar cone e recolher cones no máximo, e servir água. Ele, comigo, vira equipe de trabalho. Com a sua competência e responsabilidade que vai sendo construída. A gente não vai fazer isso completa? Construção continuada. Né? Então, a formação profissional cidadã. Esse camarada, e aí tem uma malandragem que eu vou ensinar para vocês aqui, para vocês aprenderem. Se eu pego um grupo assim, eu tenho estagiário com 2 anos, o estagiário acabou chegando, se eu transfiro essa informação, essa competência do estagiário que tem 2 anos de estágio para o primeiro, ele vai ser um futuro estagiário de 2 anos muito melhor. Concorda comigo? Simples assim. Então, se eu pego o aluno de 4º período, lá no meu grupo, e ele treinava o aluno primeiro, não eu, ele treinava o aluno no primeiro período, eu tinha uma formação continuada, sólida. Eu tinha transferência de competência, onde eu era só gestor. Opa, cuidado aí. Isso tem tudo a ver com a formação esportiva de longo prazo. O conceito é parecido. Ora, meu, São Paulo espera. Ora, meu, chega, né? Daqui, alguém vai desistir? Não estou pretendendo, não. Fique à vontade, né? Porque não vou ficar... Né? É um grupo pequeno, isso é ótimo, aí vai abrir mais espaço para a gente discutir. Próximo espaço de trabalho, a gente entra, já fica a fotografia, nosso propósito, Yara. Vamos discutir o nosso propósito, nosso diferencial. Pessoa primeiro. Por isso, cidadão. Esse é desafio para... Aliás, é o trabalho. Pense nessa definição. Pensando em desenvolvimento de atleta é um lema importante, fundamental no meu entendimento. Que nós, universidade, profissionais, temos que ter em mente. Focar no ser humano, prioritariamente, no caso dos jovens, em formação, né? Meninos e meninas, nos diversos estágios de amadurecimento e capacidade individual. Diversos estágios, e eu ainda vou melhorar isso aí. Olha como é que é legal dar aula. E nos diversos cenários, porque senão não é formação cidadã. Concorda comigo, Yara? Que está faltando isso?
Esse pessoa primeiro. Agora, amiguinhos e amiguinhas, isso podia ser um discurso de uma aula de sociologia, filosofia do esporte. Isso aqui é a minha prática. Isso foi o que eu fiz e faço em treinamento. Perdi emprego no Flamengo porque o Isaías Tinoco está lá, que foi coordenador a vida toda de base, depois do profissional, da minha turma da faculdade de 74, mandou eu dar multa num atleta que chegou atrasado. Mas a informação que você deu foi 2h30, não 2 horas. Não vou dar. Eu já tive treinador como preparador em 78, profissional já. Professor, 20 voltas de punição. 20 voltas de punição? Teve a resposta, óbvio, né? Armando, que não valia nada, nunca vi. Treinador, pune o senhor, treinador. Eu não, meu trabalho é profissional. Nessa hora, eu não sabia nem que existia isso, mas esse era o exercício. Esse é o exercício. Eu cancelei agora, 2 anos atrás. O atleta estava sendo punido, todo mundo dizendo que ele estava trabalhando mal, isso tem alguma coisa errada. Moleque bom, moleque novo. Um time que não tinha condição alguma, não tinha água potável. O cidadão, vem do meu lado aqui. O que está vendo? Professor, tenho 2 filhos e eu não tenho que comer há 3 dias. Essa é a realidade do futebol de base, que a gente vai discutir aqui. 3 dias. Para o treinamento. O que tem para comer aí? Não é para amanhã, não quero isso para amanhã, é um cacete. Bota banana, bota laranja, coisa e tal, porque o cara estava desmanhando, pô. Para não sei o quê. E fechamos uma bolsa para garantir. Eu já trabalhei num clube de segunda divisão no Rio, famoso, que os 3 tenores compravam quentinha, porque os caras dividiam a quentinha. Sabe que o atleta de futebol dividia a quentinha? Isso é que é a realidade. Então, esse camarada não pode ser tratado como atleta de futebol. Ele, nesse momento, não tem condição de ser pessoa. Então, é isso aí primeiro. Isso aí não pode ser numa placa, como tem em banco. O diferencial, nosso pessoa primeiro, é o cacete. Isso aí tem que ser a sua realidade. Vai correr risco, vai ser mandado embora, vai ser chamado de esquerdopata, sei lá o que mais você vai ser chamado. É o que eu acredito. Aí você decide se vai fazer isso ou não. Chega, né? Eu não vou nem abrir voz, a não ser que alguém queira. Segunda-feira, nesse mesmo horário, muda sempre o endereço, porque eu mantenho tem um nome já específico, né? Isso é organizado. O Rafael já processa, eu faço o download do Dropbox, ele já faz a edição e provavelmente amanhã já está disponível para quem quiser dar uma olhada. Né? Uma conta do Google Drive. Mais alguma coisa? Show, professor. É um prazer saber que o senhor está bem e é um prazer ter aula de novo com o senhor. Tá bem, professor? Qualquer coisa. E espero continuar bem. Não, vai continuar bem, professor. Yara, gostou? Gostou do que viu? Gostei muito. Acho que é por aí mesmo. Quem sabe eu não dou conta aí de voltar para uma palhinha, mas lá em Viçosa também, formei em Viçosa, né? Tem uma especialização muito forte no futebol. Depois eu te dou uma sugestão de alguns colegas, se você quiser que dá uma aí na disciplina, a gente troca uma ideia. Tem um grupo português, que eu também ia tentar trazer, né? E a gente traz essa informação. Eu, na verdade, eu quero fazer um complemento, só para quem está aí, né? Fora da disciplina. Eu tenho um espaço de usar a plataforma do YouTube da própria escola. Aí você vai fazer um complemento, primeiro a gente perdeu essas 2 semanas, e a gente não consegue fazer as 60 horas. Né? E aí entraria com essa palestra, viu, Rafael? Ao invés de estar na disciplina, eu já estou conversando com os possíveis, né, colaboradores, né, para que seja no horário à noite, inclusive. Qual a vantagem, Ana Chagas? Cada vez que você assiste isso, você tem uma certificação de participação em palestra. Né? Então, você ganha com a hora da disciplina, né, que é uma disciplina de livre escolha, e também receberia essa certificação. Você e quem tivesse. Isso é muito legal. Isso funcionou ano passado, né? Rafael teve mais de 10 certificados, é o rei do certificado. Então, essa proposta, aí traríamos gente, eu costumo trabalhar com uma mesa de 2,
ou 3, né? Abrindo sempre o contraditório, né? Tentando, pelo menos, abranger um contraditório. Aliás, fica aqui de brinde, né? Eu não vou colocar trabalho em mim hoje, não. Só refletir sobre essa questão do propósito. Mas de brinde é o seguinte, proposta de temas. Tragam proposta de temas, cenários, que a gente poderia estar discutindo. Eu tenho no ano passado, aliás, o Rafael poderia disponibilizar. Rafael, disponibiliza o que já aconteceu para a gente acrescentar. Tá bom? Toda a nossa comunicação no Zap, não vacilem. E se tiver algum amigo que vacilou, tragam. Beijo no coração. Fiquem muito bem. Valeu, tchau, gente. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigado, Yara. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau, obrigada.